Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente chega agora ao nosso conteúdo a respeito de Segunda Guerra Mundial. A boa parte do que a gente vai passar aqui hoje é só vamos ver algumas coisas que a gente já falou nas nossas últimas aulas e vamos começar a entender então como que foi o funcionamento, como que foi o ordenamento desse mundo aí, como que ficaram as relações internacionais no mundo aí entre 39 e 45. A guerra começa em 1º de setembro de 1939, conforme a gente viu na nossa última aula, e termina em meados do ano de 1945, quando o Estado nazista ele é vencido pelas forças dos aliados, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e França. Começamos aqui pela definição. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi o maior evento, a maior guerra, o maior conflito já existente no mundo. É um conflito sem precedentes na história, primeiro por conta da questão do número de mortos envolvidos. A gente fala e estima em cerca de 15 milhões de pessoas que morreram ao longo da Segunda Guerra Mundial. Isso contando aquelas que morreram nos campos de concentração e aquelas que morreram também no campo de batalha. E é um conflito sem precedentes também por envolver um grande número de pessoas, de indivíduos e de estados. Ela se torna uma guerra mundial porque ela envolve praticamente todo o mundo. Ela é disputada dentro dos continentes europeu, africano, asiático e envolve países também do continente americano. Inclusive o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver o porquê. E é considerado uma guerra total. Primeiro porque envolve o mundo como um todo, e segundo porque envolve diversas estratégias e artimanhas no campo de batalha, inclusive com a utilização de novas tecnologias de guerra, como foi o caso da arma, da bomba atômica. É a primeira vez que a bomba atômica ela é utilizada. Quais que foram as causas da Segunda Guerra Mundial? A primeira coisa que a gente tem que entender é que alguns historiadores, entre eles a própria figura do Eric Hobsbawm, afirmam, defendem que há uma certa continuidade entre aquilo que foi a Primeira Guerra Mundial e aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. E alguns desses historiadores não tratam nem em questão, embora utilizem nomenclatura Primeira e Segunda Guerra, tratam esses dois eventos como se fosse um único grande evento, uma única grande guerra mundial. E por que isso? Porque os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial são praticamente os mesmos países, os mesmos estados que estão envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Os interesses envolvidos são praticamente os mesmos, interesses do ponto de vista econômico, de conquista de espaço, de conquista de território, de conquista de importância. E terceiro, porque a Segunda Guerra Mundial ela só ocorreu, a principal causa dela foram justamente as questões que emergiram no pós-Primeira Guerra Mundial. A grande causa da Segunda Guerra Mundial foram as condições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Conforme a gente viu nas nossas últimas aulas, isso movimentou a sociedade alemã em torno de um sentimento de revanchismo, de um sentimento de nacionalidade, despertado por essa ideia de ter de dar uma resposta àquilo que foi imposto pela Inglaterra e pela França. Então havia essa ideia de resposta, da necessidade de resposta, que acabou gerando essas rivalidades, gerando esses nacionalismos internos dentro da Alemanha e dentro de países como a Itália também, conforme a gente viu nas nossas últimas aulas, aquela ideia daquele nacionalismo que surge dessa ideia de um sentimento de frustração frente à Primeira Guerra Mundial. Outro motivo que estaria relacionado à Segunda Guerra Mundial, que teria sido uma das causas da guerra também, é a questão da Grande Depressão, da crise de 29, que teria sido, que foi um dos fatores que
não que causou, mas que acelerou o processo de implantação dos regimes totalitários dentro da Itália, dentro da França, dentro da Europa como um todo. E a gente estudou isso também nas nossas últimas aulas. Então, os principais motivos da Segunda Guerra é essa ascensão desses regimes totalitários, facilitada pela crise de 29. Portanto, a crise de 29 ela é um dos elementos tomados também pela historiografia como uma das causas da Segunda Guerra, e esse sentimento de revanche que surge em função das imposições do Tratado de Versalhes à Alemanha no ano de 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial. Outras causas secundárias, mas que também são importantes, que estão relacionadas à Segunda Guerra, é a questão do arianismo, a ideia de uma xenofobia, de um racismo muito radical existente por trás desse discurso desses regimes totalitários, a ideia de superioridade de algumas raças, e aí dentro da Europa a gente vai ter a ideia da raça ariana, relacionada àquela ideia de homens brancos, louros, altos, de olho claro. Então a ideia dessa superioridade desse grupo frente aos demais, o que levou a uma política de extermínio de determinados grupos religiosos, políticos e sociais, judeus, ciganos, homossexuais, negros, pessoas que diferenciavam da ideia de uma sociedade moralizada e tal, como pretendia esses nazistas, esses totalitários, esses fascistas. E as pretensões imperialistas dos japoneses, a ideia que o Japão tinha, a vontade, o desejo que o Japão tinha de conquistar território que estava ali na região da China, na região mais ali que era conquistada, que era dominada pela União Soviética. Nesse contexto, a ascensão do Hitler, que a gente viu na nossa última aula, com um projeto nacionalista de extrema-direita. Eu não vou entrar em detalhe isso, porque a gente teve a nossa última aula e a aula anterior que falou exatamente desse projeto do Hitler e da ascensão do Hitler, e que ascende e chega ao poder em 1934, e que a partir do momento em que chega ao poder, ele tem uma ideia muito bem pensado, um planejamento muito bem arquitetado para o que ele queria de Alemanha e quais que eram os objetivos para a implantação desse ideal de sociedade, de política e de economia na Alemanha. E ele compreendia os alemães como uma nação, como uma raça superior, e ele usava esse termo raça, como uma raça superior, e que estava destinada a dominar o mundo e que precisava de um determinado espaço para se engrandecer e para prosperar, o que ele chamava de espaço vital, o princípio do espaço vital. E o espaço vital para os alemães, para que eles se engrandecessem, para que eles crescessem, mostrassem ao mundo o seu poder, era praticamente toda a Europa, e se não todo o mundo. Então é nesse sentido, com base nessa ideia de espaço vital, que um espaço necessário para que essa população ela vivesse e se engrandecesse, é que o Hitler dá início a um processo de expansão do território alemão. Primeiro reconquistando áreas que pertenciam à Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, como a região dos Sudetos, a região da Remânia, aquela região que a gente estudou e que a gente viu na nossa última aula. Depois com a anexação da Áustria, que passa a fazer parte também dessa Alemanha, dessa grande Alemanha formada pelo Hitler. Com a Conferência de Munique, ele consegue anexar a região dos Sudetos, a gente já viu isso na última aula, que pertencia à Tchecoslováquia, e consegue então dar início a esse processo de conquista e de dominação de uma área denominada para ele de espaço vital. Aqui a gente tem algumas fotos, essas aulas sobre a Segunda Guerra são aulas com muitas fotos tiradas daquele momento, algumas reproduções feitas por filme e tal, então a gente vai trabalhar muito com imagem. Essa é uma foto do Hitler, dessa ideia de militarização da sociedade, do Führer, que submete a sociedade à sua autoridade e que submete a sociedade ao culto ao Estado e ao culto à sua própria figura, a figura do Hitler mesmo.
Aqui a ideia de soldados é diante desse discurso do Hitler. Aqui o Hitler estaria discursando aqui nesse púlpito, nesse palco. A sociedade como um todo, isso aqui seria como se fosse um campo de futebol, isso é um detalhe muito importante, as competições esportivas pós-implantação do Estado hitlerista, entre elas a própria Olimpíada de Munique de 1936, contavam com saudações feitas pelas pessoas que assistiam esses esportes durante esses campeonatos. Então, aqui a gente tem essa representação das pessoas ali com mão em Ishi, gritando naquela posição de Heil Hitler, aquela submissão a ele e o culto a essa liderança durante um campeonato esportivo. E aqui um discurso feito aí meados da década de 1930, que demonstra o apoio dessa sociedade a esse Estado nazista. Mais uma vez, para a gente poder ver essa ideia de militarização, e aqui no campo de futebol, não só o estádio como um todo, como os próprios jogadores fazendo essa referência. Um fato muito importante que o Iago trouxe há alguns dias na nossa aula lá, nas nossas conversas no Meet, é que a Olimpíada de Munique ela contou com algo muito inesperado para o Hitler. A Olimpíada de Munique de 36, ela era para ser uma prova, era para servir como uma prova de que o discurso de superioridade da raça ariana ele era verídico. Então, o Hitler ele prepara uma equipe, o Estado nazista, o Estado alemão, ele prepara uma equipe para poder vencer todas as competições. As competições de atletismo, as competições de grupo e tal. Só que há uma surpresa de que no atletismo quem se destaca é um atleta norte-americano negro, Robert Owen, se eu não me engano. E isso acabou afetando de forma negativa essa ideia e essas proposições do Hitler. Porque a Olimpíada não serviu para aquilo que ele esperava. E aí o Iago me perguntou, qual que foi a ação do Hitler nesse sentido? A princípio, a ação foi se calar. Ele teve que dar as medalhas, o Estado teve que entregar as medalhas ao Owen, mas o Estado ele se calou, ele não deu nem destaque àquela situação, nem criticou a situação, numa tentativa de silenciar, numa tentativa de fazer com que aquilo ficasse apagado, com que aquilo não acontecesse. Mas o fato é que a vitória do Owen ela representou esse questionamento, aquele discurso presente dentro da Alemanha, mas isso não enfraqueceu o discurso hitlerista, o discurso nazista de superioridade da raça ariana. Ele continuou, ele insistiu nesse discurso e foi nesse discurso até o fim de 45. Nesse mundo foram estabelecidos alguns acordos, dos quais a gente já falou também na última aula. Entre eles, um muito importante é o acordo anticomunista, ou também chamado de Antikominternpakten em alemão, assinado em 1937 entre Alemanha, Itália e Japão, para poder tentar fazer frente à ameaça da União Soviética, a ameaça que a União Soviética representava para a Europa e para a Ásia. Lembremos que o Japão ele tinha conflitos primeiro com a Rússia, depois com a União Soviética, em torno de conquista de determinadas regiões na China, em função das suas pretensões imperialistas de conquistar algum território ali. E na Europa se tinha o receio de que a União Soviética pudesse avançar, tentando fazer alguma revolução socialista dentro de ou incentivar revoluções socialistas dentro desses estados. Isso aconteceu, isso chegou a acontecer no início da década de 1920 dentro da própria Alemanha. Houve um incentivo para que houvesse uma revolução que pudesse se implantar ali dentro uma sociedade muito próxima daquela que foi criada na União Soviética, que não teve sucesso. Foi vencido
pela República Alemã e acabou não tendo sucesso naquele momento. Mas havia o medo desse avanço da Revolução Socialista para a Europa como um todo. Então, Itália, Alemanha e Japão se unem nesse acordo, nesse pacto, para impedir o avanço do comunismo sobre a Europa e fazer frente à União Soviética, formando então o que nós chamamos de eixo Roma-Berlim-Tóquio, uma das principais alianças que formam então o eixo. Embora a gente vá falar muito de Alemanha e Itália, principalmente de Alemanha, a gente tem que entender que o Japão também se envolve decisivamente na guerra, é responsável por uma importante batalha na guerra, que é a Batalha de Pearl Harbor, que a gente vai falar detalhadamente sobre ela em algum momento da nossa aula. E outro acordo muito importante, que a gente também já falou na última aula, é o acordo de Ribbentrop-Molotov, em agosto de 1939, entre a Alemanha e a União Soviética, que é um acordo de não agressão. Para quê? Para evitar que a União Soviética invadisse a Alemanha no momento em que os alemães conquistassem a Polônia. E aí a gente tem a formação de dois grupos aqui na Segunda Guerra, da mesma forma que a gente teve Tríplice Aliança, Tríplice Entente na Primeira. De um lado a gente tem o eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado a gente vai ter os aliados, a princípio França, Inglaterra e União Soviética, e a partir de 1942 contando com a participação efetiva dos Estados Unidos no conflito. A princípio, os Estados Unidos se mantêm neutro. A Segunda Guerra Mundial vai ser fundamental para restabelecer a economia dos Estados Unidos depois da crise de 29, porque essa neutralidade permitiu que eles garantissem o abastecimento da Europa com armamento, com alimentação e com aquilo que os europeus precisavam. Então, eles conseguiram restabelecer sua economia em função da existência da guerra. E junto aos aliados vão ter vários outros países que vão lutar, principalmente por interesses econômicos, de aliança com os Estados Unidos e de aliança com também esses países aí de ordem democrática, liberal e capitalista que vinham como sendo a Inglaterra, a França. Entre eles o próprio Brasil. O Brasil, embora o Getúlio Vargas tivesse uma tendências totalitárias, conforme a gente viu, e flertasse com o totalitarismo, tivesse um diálogo, de certa forma, com o Estado nazista, o Brasil acaba entrando na Segunda Guerra em 42 ao lado dos aliados e não ao lado do eixo. Aqui no Brasil existia o ditado que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Getúlio Vargas anunciou a entrada na Segunda Guerra Mundial em 42, a gente vai falar disso em algum momento, os jornais soltaram a manchete. E a cobra fumou. O Brasil está na Segunda Guerra Mundial. Por que o Brasil entrar? Já vou entrar nesse detalhe uma vez, já estou falando mesmo. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial por alguns motivos. O primeiro motivo está relacionado à questão de interesses econômicos. Estados Unidos tinham muitos investimentos dentro do Brasil e havia o receio do governo do Getúlio Vargas de que se o Brasil entrasse ao lado do eixo, os Estados Unidos poderiam, de certa forma, retirar esses recursos e isso ocasionar uma crise econômica dentro do Brasil. Então esse é um motivo de ordem econômica. Do ponto de vista factível, daquilo que de fato aconteceu e foi utilizado como argumento do governo, existe a história, a narrativa de que alguns navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães no Atlântico. Então, quando a Alemanha afunda esses navios, o Getúlio Vargas argumenta de que a soberania brasileira ela foi afetada e utiliza isso como argumento para satisfazer os seus interesses de participar da guerra ao lado dos Estados Unidos e não ao lado do eixo, para garantir esses investimentos econômicos. Existem alguns estudos que apontam também que foi descoberto no início da década de 1940 um pacto, um acordo entre Estados Unidos e o governo argentino de possível invasão ao território brasileiro caso o Brasil participasse da guerra ao lado do eixo. Por uma questão de considerar a região nordeste do Brasil uma região estratégica para que, se caso uma guerra no Atlântico ocorresse, você tivesse controle daquela região.
Então, quando foi descoberto esse pacto, essa possível ação do governo argentino junto com os Estados Unidos para a invasão do território brasileiro, o Getúlio, o governo do Estado Novo, teria tido algum receio de ter essa soberania afetada, soberania nacional. Então o Brasil acaba participando da Segunda Guerra em função disso. Mas os principais argumentos são esses de ordem econômica, de não perder a aliança com os Estados Unidos do ponto de vista econômico, e a questão factível de 2 navios mercantes brasileiros terem sido afundados por navios submarinos do eixo. Então a Europa do início da Segunda Guerra Mundial é essa Europa que está aqui a Alemanha, que ocupa a primeira região da Remânia, depois anexa a Áustria, depois a Tchecoslováquia e parte para uma expansão. Então a gente tem primeiro a questão da Tchecoslováquia e da Polônia. A Alemanha invade a Polônia em 1940, em setembro de 1939, em 1º de setembro ela invade a Polônia. O objetivo era reconquistar a região de Danzig para poder restabelecer o contato entre a Alemanha Ocidental e a Prússia Oriental e reconquistar o controle aqui do porto de Danzig, que era estratégico para a questão do escoamento de produção de dentro da Alemanha. Mas a invasão à Polônia, ela pressupunha a conquista de toda a região da Polônia e não somente a conquista do corredor polonês. Então, a Alemanha invade a Polônia em 1º de setembro e em 3 de setembro de 1939, depois que a Alemanha já tinha invadido a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha e tem início, então, a Segunda Guerra Mundial. Qual que era a estratégia de guerra dos alemães? Primeira coisa, o Hitler geralmente ia lá e estabelecia um acordo e falava, olha, eu não vou invadir. Quando ele falava que ele não ia invadir, podia ter certeza que ele ia invadir. Isso era de praxe, isso era normal acontecer. Logo depois que esse acordo era selado para tentar tirar alguma expectativa de invasão, o exército alemão vinha e cercava todo o país, cercava todo o estado, todas as fronteiras, como que quase sitiando aquele país. Logo depois, havia uma ação que era chamada de ação de Blitzkrieg. Era uma ação encadeada com soldados em terra, soldados em carro, moto, a pé, a cavalo, e aviões por cima. E quando havia fronteira com o mar, navios e submarinos. Então havia uma ação imediata. Essas tropas elas dividiam o país em 4 zonas. Dividiam as tropas militares, a sociedade em 4 pontos. E faziam um ataque ligeiro, em torno de uma noite, um dia, e conquistavam aquela região. E assim, com essa estratégia do Blitzkrieg, eles conseguiram conquistar boa parte da Europa em curto espaço de tempo, em 2 anos. De 1939 até 42, final de 39 até o final de 42, a Alemanha conquistou praticamente toda a Europa, conforme a gente vai ver em um esqueminha daqui a pouco. E havia a valorização dos submarinos, tanto com o objetivo de guerrear, de ser um fator surpresa, quanto também com o objetivo de isolar os inimigos, principalmente a Inglaterra e a França. Esses submarinos ficavam em locais estratégicos do oceano para poder afundar navios mercantes que vinham com mercadoria, principalmente da América e de outras regiões. Professor, mas e os radares? Os radares não reconheciam esses submarinos? Esse é o momento de início dessa tecnologia. Os radares, a própria tecnologia de comunicação começa a ser toda pensada na Segunda Guerra Mundial. Então esses radares ainda não eram muito precisos. Muitas vezes os navios eram confundidos com animais marinhos, algumas vezes os navios não, submarinos. Muitas das vezes os navios eram confundidos com um bando de aves que estava em sentido migratório. Então havia ainda... Os equipamentos ainda eram muito precários e não havia uma leitura efetiva desses equipamentos. Não havia uma capacidade de leitura efetiva. Eles estavam começando a ser utilizados. Então os submarinos ficavam ali escondidos e afundavam, de fato, muitos navios. Navios norte-americanos, navios de outras nacionalidades, inclusive o Brasil. E aí a gente vai passar aqui agora, vou passar para vocês,
por uma montagenzinha, por uma apresentação que mostra aqui como que é esse primeiro avanço da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Aqui esse mapinha animado foi me passado por uma professora de História Contemporânea. Na verdade é um colega que pegou com a professora, é bolsista dela, e depois me passou. E ele é muito bom para a gente entender essas estratégias, esse avanço dos nazistas. A gente vai começar com ele aqui e termina com ele na próxima aula, tá bom? Assim era o mapa no início em 1934, quando Hitler assumiu. Logo quando ele assume, ocorre aqui a conquista da região de Sarre e a remilitarização da Alemanha. Observe. Então a gente tem o Hitler assumindo aqui. Quando ele assume, ele ainda não conquistava a região da Alemanha, ainda em Sarre, porque isso aqui era pelo acordo do Tratado de Versalhes, isso era proibido, a militarização dessa região, e nem tem aqui ainda a conquista dos Sudetos e nem anexou a Áustria ainda. A primeira ação do governo hitlerista vai no sentido de remilitarizar a Alemanha e aqui também de conquistar a região da Bacia de Sarre, correto? Logo depois, ele parte rumo à conquista da região da Áustria. Então, toda essa região fica dominada pelos nazistas. O interesse dele agora passa a ser a Tchecoslováquia, que já pertencia à Áustria-Hungria, e aqui a gente tem a região da Bacia de Sarre, e uma certa região aqui central também, que era de interesse do ponto de vista mineral, para trazer riquezas. Então, logo depois, ele conquista aqui, na Conferência de Munique, por meio da diplomacia, o direito de explorar e de dominar essa região aqui, aqui da próxima Tchecoslováquia. Não fugiu o nome aqui, já falei tanto isso para vocês que fugiu o nome aqui agora. E logo depois ele consegue conquistar toda a Tchecoslováquia. Então aqui a gente já está falando de 1939, a guerra ainda não começou. A guerra começa quando ele invade a região da Polônia. Mas antes de invadir a região da Polônia, há aqui o acordo do eixo Roma-Berlim, como a gente falou. Então a Itália e a Alemanha se tornam quase que uma só nesse contexto de avanço na Segunda Guerra Mundial. E a Itália conquista a importante região da Albânia, que é ao lado. Então, nesse momento, toda essa região aqui já é de tendência totalitária. Toda essa região já faz parte desse Estado totalitário que vai lutar contra a França e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E aí, logo depois, é que a gente tem a ação. Isso aqui é 1º de setembro de 1939. Começava, nesse momento, a Primeira Guerra Mundial. Quando Hitler faz essa ação de conquista da região da Polônia e com interesse aqui na região do Porto de Danzig, como eu disse para vocês, unindo a Alemanha com a Prússia Oriental, a França e a Inglaterra, 2 dias depois, declaram guerra ao Hitler. Da mesma forma que o Hitler fez isso aqui, a União Soviética veio e colocou aqui na sua fronteira aparato militar para poder evitar que a União Soviética fosse então conquistada pelos alemães. É logicamente que já tinha sido assinado a acordo de Ribbentrop-Molotov, mas antes prevenir do que remediar. Então aqui a gente já tem o estabelecimento dessa fronteira de guerra. E aí continua o processo de conquista de toda essa região europeia ali no ano de 39 e no ano de 1940. Conquistam a região dos Balcãs. E aqui a gente já tem estabelecimento a linha de fronteira de guerra entre a França e a Inglaterra. As tropas inglesas e francesas colocam na frente ocidental aqui da Alemanha para lutar e resistir contra o avanço hitlerista. Ao longo do ano de 1940, o avanço se dá principalmente aqui na região mais ao norte, tá vendo? Dinamarca, vocês vão perceber aqui a questão da Noruega, aqui a região a mais ao norte aqui, sendo também Então, com isso, o Estado nazista consegue o seu avanço. Ele vai aqui estabelecendo essas fronteiras, essa guerra na parte mais ocidental contra a França e a Inglaterra.
E na aula de hoje a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com esse avanço e aí a gente vai perceber a chegada da França e vai entender o domínio sobre a França, conquista do norte da França e depois o domínio sobre esse território. Só vou avançar um pouquinho aqui para vocês perceberem, antes da gente finalizar, como que esse Estado ele vai conquistar praticamente toda a Europa. O Estado nazista ele consegue conquistar praticamente tudo. E ele toma um erro fundamental e a gente vai entender qual que foi o erro, o que fez com que esse Estado caísse. No meio de tudo vai sobrar só a Suíça. Observa aqui que só a Suíça se torna, não envolve, não fica nazista, porque a Suíça se mantém neutra, ela não toma nenhum lado da guerra e nem outro. Isso por uma política já histórica, desde a formação do Estado da Suíça, do Estado Nacional Suíço, eles se demonstram neutros e passam neutros pela Primeira Guerra Mundial e também pela Segunda Guerra Mundial. Mas por hoje eu agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula. Não se esqueça da avaliação, tem uma atividade para ser feita na pasta de avaliações lá referente à aula de hoje. E a gente vai ter uma outra aula extra hoje ainda dentro dessa ideia de reposições, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, boa aula, obrigado. E qualquer dúvida eu estou lá no Meet para a gente conversar.